Mas nós sabemos, e nós vimos já diversas vezes, que existem fundamentalmente, dentro do âmbito da nossa tradição, existem somente duas sadhanas. Quais são essas duas sadhanas? São dois caminhos espirituais, são dois tipos de práticas espirituais, que uma é através da ação e outra é através da reflexão, estudo, reflexão e contemplação, né? Então, uma é o Karma Yoga e o outro é o Jnana Yoga. Jnana Yoga são os ensinamentos dos Upanishads, que estão embutidos no Gita também. O Karma Yoga são os relacionamentos, são os conhecimentos a respeito do relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jagata, né? O Criador, a criatura e a criação, né? Então, nós temos esses duas práticas espirituais e todas elas ambas estão sobre a umbrella do Vedanta, porque ambas dependem de jnana, de conhecimento. Um é o conhecimento de Nitya, Ishvara, Jiva, Jagata, e o outro é o conhecimento de Satya, né? Então, ambas são yogas de conhecimento, mas uma tem um enfoque no aspecto do Grihasta, que é simplesmente a sua interação no mundo e de qual modo ele pode converter essas interações em práticas ou exercícios religiosos e espirituais, né? O Jnana Yoga já não. Jnana Yoga é simplesmente um outro tipo de esforço, ou sadhana, em compreender, refletir, estudar e compreender as declarações finais dos Upanishads. Fundamentalmente, existem somente dois caminhos: o caminho da ação, a partir de uma determinada compreensão a respeito do meu relacionamento com Ishvara e Jagata, né? Compreensão dessas leis e princípios que regem o campo, a compreensão de Mithya. Então, este é um caminho que, através desta compreensão, tem o potencial de produzir uma certa atitude religiosa e espiritual de gratidão, de reverência, de doação, né, pela oportunidade deste nascimento humano, né? Então, este é o Karma Yoga, que depende de uma compreensão que se desenvolve como um espírito que permite ao indivíduo viver no mundo, transformando o mundo num ashram, né? De tal modo que ele possa crescer, desenvolver as qualificações necessárias para efetivamente, eficazmente, entrar no Jnana Yoga com grande possibilidade de sucesso. Portanto, o Jnana Yoga sem o Karma Yoga é praticamente impossível. Isso aí é uma coisa que a galera aí do Ocidente, a galera do mundo em geral, porque a Índia também, essa cultura indiana está sendo destruída, né, cancelada. As pessoas querem ser espirituais, mas elas não querem compreender o Criador, não querem compreender Mithya. Eles falam, não, isso é coisa do passado, é coisa antiquada, né? Então, não. O Jnana Yoga, o pessoal aí do caminho direto, né, que quer entrar direto, não, eu sou consciência, isso e aquilo, e cada um vai falando das suas bobagens, né, querendo, né, interesse aos outros de atalhos espirituais, como se fosse possível atalhos espirituais, gratificações ou resultados instantâneos. Isso vende, tudo isso vende, né? Mas tudo isso é ilusão, é fantasia, porque o Jnana Yoga, o conhecimento final, sem o conhecimento preparatório, é praticamente impossível, né? É isso mesmo, Marcelo? O que você acha? Concordo ipsis literis. Ok, ainda bem. Do sânscrito para o latim agora. Integralmente. Letra por letra, Ok. conforme está Então, escrito. tem diversas. Ele apontou aqui algumas práticas, os esforços, os sadhanas, fundamentalmente tudo dentro do âmbito do Karma Yoga. Até mesmo dentro do âmbito de Vedanta, existe uma linha vedântica que diz que existem diversas práticas espirituais, aquela que vem do Vivekananda, que diz que não, você pode ser, dependendo do seu temperamento, né? Você pode seguir o caminho da devoção,
Por quê? Porque você é uma pessoa mais emocional. Então, você é um bhakta, né? Você é um devoto e, através da devoção, você se liberta, né? Aí ele diz, outras pessoas que são mais rajásicas, né? Têm que seguir o caminho da ação. Aí eles falam, não, você que tem esse temperamento mais ativo, você deve seguir o caminho do Karma Yoga, né? Aí eles dizem também que existe também o caminho, eu esqueci, tem outro, eles apresentam 4 variações. E se você for uma pessoa muito intelectual, você tem que seguir o caminho do Jnana Yoga, né? Assim, o caminho é se você for uma pessoa mais contemplativa, você tem que seguir o caminho do Vipassana. Então, eles dizem que existem 4 caminhos que levam ao autoconhecimento, a moksha, né? A nossa tradição diz que existem somente 2, né? Porque o Karma Yoga, o Vipassana Yoga e a devoção está tudo dentro do âmbito do Karma Yoga. Na verdade, a devoção é uma característica que permeia tanto o Karma Yoga quanto o Jnana Yoga. Você tem que estar devoto espiritualmente, religiosamente para Ishvara ou Brahman, né? E você tem que ter uma devoção, um amor, um carinho, né? Um desejo ardente, né? O que é a devoção? A devoção é um desejo firme, né? Um desejo inabalável, né, por alguma coisa, então você se torna devoto de alguma coisa, você ama alguma coisa, você deseja tanto, né? Então, este é o desejo dos desejos, né? Que você não consegue ter sucesso no Jnana Yoga, a menos que você esteja muito devoto ou devotado. Devotado. A menos que você esteja muito devotado, né, nesta busca, né, nessa busca de quê? Pela compreensão da minha real natureza como aquele princípio livre e independente das experiências do corpo-mente. Então, todas as práticas, né, octuple do Ashtanga Yoga, né, do Yoga Sutra, tudo aquilo é parte integrante do Karma Yoga. Qualquer ação que possa produzir um melhoramento do complexo corpo-mente é parte integrante do Karma Yoga, tá? E neste caso, do Ashtanga Yoga, é tudo a respeito de melhoramento da mente, né? As práticas de meditação, etc. Então, ele falou sobre os 2 tipos de jnana. Um é conhecimento espiritual e outro conhecimento sagrado, o autoconhecimento. Jnana Yajanaha, 2 tipos de jnana yaja. Um é o conhecimento espiritual, que é o conhecimento mais elevado. Então, este é o conhecimento final, né? E o outro, Jnana Yajana, é o conhecimento preparatório, tá? Que também é um conhecimento. Por isso que eu digo que o Karma Yoga é uma yoga de conhecimento, Jnana, né? Mas é um Jnana preparatório, é um conhecimento que prepara, purifica, refina o complexo corpo-mente para ele entrar no Jnana Yoga, né? Bem qualificado. Ele falou sobre o pranayama, e nós abordamos isso já profundamente, né? Muito bonito, né? Você compreender que os pranas também é uma expressão de Ishvara, né? Do Criador, e compreender, né? Essa disciplina, compreender a tecnologia dos pranas, né? E o modo qual ele pode te ajudar, né? Pode nos ajudar a desenvolver uma mente muito focada e muito elástica, né? Muito flexível, né? Ok, e ele disse também que todas essas práticas, elas, é melhor que elas tenham, quando você entra no Jnana Yajna, você precisa de um guru. Antes, né, todas as outras práticas preparatórias, você não precisa realmente de um guru, né? Você pode simplesmente, você não precisa realmente de um teaching guru, um guru que ensina o quê? As escrituras, né? As escrituras do Jnana Yoga, né? Então, quando você
está preparando a mente, você não precisa realmente de um guru que ensina, você precisa de um guru de iniciação, digamos assim. Ele vai dizer, faça isso, 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 né? E quase sempre ele diz que você se liberta, né? Porque ele não quer desmotivar o discípulo, né? Imagina se eles dizem, não, você faz isso, 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 mas nada disso vai te libertar, nada disso vai produzir felicidade. Tudo isso vai ser uma preparação. A maioria das pessoas no dia de hoje fala, não, 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 não. E os gurus de iniciação, muitas vezes, eles têm que ganhar dinheiro e eles, né, eles fazem promessas falsas, mas é um erro condutor, né, porque pelo menos a pessoa está se movendo sem saber, né, num caminho que prepara, que refina, que melhora, mas que jamais irá produzir ou entregar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento requer estudo, reflexão e contemplação sobre a luz dos ensinamentos do Jnana Yoga do Vedanta com a ajuda de um guru que ensina. Então, no Jnana Yoga é que nós precisamos, acima de tudo, de um guru ensinante. Tá? Então, ele falou sobre a importância, né, desse relacionamento com o guru, o serviço, a prostração, o respeito ao guru, a parte da sadhana. Aquele que tem fé nas escrituras e fé no guru, né, tem a possibilidade de controlar a ignorância, né, de minimizar e alcançar esse conhecimento que liberta. Ele, sim, ele alcança a paz suprema, né? E é muito difícil encontrar estudantes que tenham realmente, sejam devotados aos ensinamentos. E ainda mais difícil, né, que tenham uma atitude realmente, né, de reverência e respeito ao guru, né? Porque nos dias de hoje, né, o ego humano, ele se esqueceu de determinadas atitudes, né? Então, existia na cultura védica do passado. Portanto, você precisa ter fé nas palavras do guru, que são as palavras das escrituras, né? No início vai ser difícil você engolir e aceitar as declarações finais dos Vedas e do Vedanta, e você não precisa desenvolver uma confiança cega, mas você precisa de embasar a sua confiança na lógica. Para isso, você precisa de um intelecto já mais preparado, né? E fique à vontade de fazer perguntas, mas jamais rejeite as escrituras e o professor, né? Pessoas que rejeitam, mas as pessoas que rejeitam, quase sempre, elas nunca foram discípulos de verdade, elas nunca desenvolveram realmente uma apreciação e um valor, né? E uma confiança nas escrituras, né? São pessoas que ficam divididas, aí, tem alguma coisa aqui que eu posso pescar e integrar na minha compreensão, entendeu? Mas são pessoas que não querem realmente passar por esse processo de conversão ou transformação ou transferência de identidade do corpo-mente para a consciência, né? Então, elas ficam meio assim, aí no final elas vão embora, como acontece frequentemente com pessoas que se associam a mim, né? E depois vão embora, sem saber que estão perdendo uma possibilidade, né, muito maravilhosa, muito importante, né? Nascer, né, o nascimento humano em associação com as escrituras, em associação com o guru, com o professor que ensina, né? É um raro evento, né? Portanto, Shraddha, então, finalmente, confiança. Krishna enfatizou mais a questão um desejo profundo, um compromisso ardente, sincero, né? Então, este é um outro ponto, né? Se a pessoa não tiver realmente, genuinamente, sinceramente investido, né, ou comprometido com o autoconhecimento, ela desiste no meio do caminho, não tem a menor dúvida, né? Existem diversos obstáculos
neste caminho, se o indivíduo não estiver muito comprometido, ele desiste sim. Seu esforço precisa ser sincero, e essa sinceridade, esse desejo vai produzir o que? A coragem necessária. Isso é uma coisa que eu me dei conta e eu falava sobre isso, até mesmo antes de eu começar a ensinar o Vedanta, né? Ah, mas a busca disso, isso, mas eu quero tantas outras coisas do mundo, eu fico com medo, esses satsangs seus me assustam. Eu falo, não, você não precisa abandonar o mundo, você não precisa abandonar os apegos com as coisas, pessoas, circunstâncias, né, e eventos, porque isso te assusta neste momento, né? Mas em seu devido momento, né, a sua associação com esses ensinamentos vai desenvolver compreensão e a compreensão ela produz a coragem. A coragem é uma coragem? É e não é, porque você está simplesmente, eu tenho coragem de arriscar mais e mais neste processo de autoinvestigação e autoconhecimento. Ah, o que que eu tenho para aprender? Ah, eu coloquei tudo na balança, né, o custo-benefício, estou perdendo nada. Eu só tenho a ganhar. Então, é a coragem, realmente? Coragem, de repente, só no início, né? Que você ainda não tem uma compreensão do valor das escrituras, e você tem que, ainda assim, né, dar um passo avante, dar um outro passo avante, apesar de todos os apegos no samsara, né? Interesse. A gente sempre vai atrás do interesse. Sim? Qual seria o interesse, Marcelo? Qual é o seu interesse? O meu é moksha, Então, entendeu? Quando a gente está nesse um pé em cada canoa, a gente está com interesse em outra coisa, que tá no, a gente tá pesando mais o outro lado, entendeu? sim. Ok, é bom saber que você está com os dois pés na mesma canoa, Marcelo. E não é furada. Ótimo, essa. Nenhuma das duas canoas, não, é a mesma canoa e não é uma canoa furada. Então, eu tenho que seguir a minha convicção sem preocupação a respeito do que os outros possam pensar de mim. Você pode chegar num ponto de viver praticamente uma vida solitária, né? Isso é uma coisa inevitável. Eu não falo muito isso para não assustar vocês, mas na medida que a gente cresce com autoconhecimento, a solidão é uma coisa maravilhosa. Mas as pessoas que vivem apegadas nas pessoas e nas coisas do samsara, imaginam que a solidão é a pior experiência, a pior coisa na experiência humana. Meu pai é um exemplo, 94 anos, sofrendo a solidão total, né? Falta de crescimento, falta de maturidade, né? Então, você vai crescendo, você vai ficando mais e mais só. Por quê? Porque as pessoas são tão infantis, comparadas aonde você se encontra neste processo, que você pode se relacionar a nível prático, mas você jamais consegue ter um relacionamento, né? Um relacionamento mais envolvente, a nível de samsara com ninguém, entendeu? Eu não consigo, eu mantenho as coisas a nível muito superficial, oba-oba, quando tem que ir num evento. Algumas pessoas querem se tornar amigas. Eu tive um exemplo recentemente, sem se dar conta que eu não tenho interesse em amizade samsárica, né? Opiniões sociais, políticas, e isso e aquilo, os seus problemas psicológicos, não tenho interesse em entrar em nada disso, né? Então, inevitavelmente, o Yanni, ele vive uma vida solitária, sim, tá? Mas é uma solidão maravilhosa, porque você evita todas as encrencas referentes às associações com as pessoas sansáricas. Associação com pessoas sansáricas, auto-ignorantes, é uma fonte de encrenca. É mais ou menos isso, Alexandre, você concorda? Então, você vai mantendo aquelas associações, ah, não, é do meu trabalho, é disso e daquilo, mas além daquelas necessidades, aqueles papéis, aqueles relacionamentos a nível prático, né? Você fica atento, porque os relacionamentos, eles criam karma, né?
Tem um Swami falando aqui que às vezes eles têm que esconder que estão indo para as aulas do Swami, eles saem do escritório e vão secretamente para as aulas, por quê? Porque pega mal os outros saberem que eu tenho interesse nos ensinamentos védicos vedânticos, né? Portanto, no início, a coragem é necessária, mas só no início, porque depois de um pouco você diz assim, nossa, como eu era tolo de estar preocupado com aquilo que os outros pensam de mim, né? Então, o Yanni é aquele que vive bem consigo, né? E que não tem esse problema. Mas no início, o Aniane, ele fica meio assustado às vezes, né? Não sempre.